Olá a todos, agradeço por estarem conosco na Nova Vida, esta série de estudos com o Rav Michael Leitman. Olá, Rav Leitman, olá, Nitza. Hoje queremos conversar com o Rav Leitman sobre a situação aqui em Israel, sobre esta nova onda de revolta árabe. Nitza, por favor, comece. Nitza, esta onda de violência que temos tido nas últimas semanas, que nos leva e nos traz a pergunta, o que fazer com esse estado de ameaça? Que tivemos também nos anos 2000, há todo tipo de explicações por esta situação. Tenho lido muito material sobre isso. Primeiro que nada aprendi. Antes de qualquer coisa, há todo tipo de teorias sobre mudança de... Há uma parte que dizem que é uma extensão do Islã, o terror extremista no mundo que também influi os árabes em Israel e o que os dá algum tipo de força de atuar desta forma violenta e desperta neles isso. Há muitas explicações e o que mais nos dá medo é que nós, de alguma maneira, estamos vendo na TV o que isso está à nossa volta e nos envolve nos nossos dias. É porque a violência se encontra entre civis, entre mulheres e jovens, e não contra forças de segurança ou coisas assim. E esta violência também se dá pelos árabes israelitas que vivíamos com eles. Então a pergunta é... Uma explicação também diz que vai passar, seja o que for. E outra explicação diz que isso é o começo de um tipo de revolta que os árabes... Como você vê este processo? Como você observa o que está passando dentro do entendimento do sistema? Como você o sente? Rav. Eu vejo isso como falamos no programa anterior, de um ponto de vista completamente diferente. Todo o processo que nós passamos, chamado história, é um processo que a natureza... Tudo é algo que foi pensado na conclusão do pensamento inicial, está a imagem final. E esta imagem determina o primeiro estado e todo o processo para chegar a esse estado final. Todo mineral, vegetativo, animal e humano, a esta forma final que a natureza ou o Criador determina de forma antecipada. E aqui, em cada criatura, em seu desenvolvimento, apesar de que vemos o desenvolvimento entre nós e não as formas de evolução anteriores. Vemos que todas essas formas de evolução estão abaixo e determinante se acalma. Não há nada que possamos de alguma forma excluir de fazer algo. Sobre cada situação, se verdadeiramente é algo tão determinante e exato na natureza, nós podemos perguntar por quê, de onde, a que forma afinal. Podemos perguntar, mas a pergunta é se vamos entender e investigar, se do jeito que investigamos, podemos fazer algo também. Porém, primeiramente, devemos reconhecer que estamos em um sistema
de leis. E se não entendemos, se não conhecemos, não quer dizer que estamos fora do sistema. Conforme vamos investigando mais, nos damos conta que cada vez e em cada coisa há uma força que atua de um estado a outro. A força que passa a matéria do estado mineral, vegetativo, animal e falante, e assim tudo se vai desenvolvendo. O processo que temos de passar na história é desde um estado em que é completamente caos, que está programado de forma antecipada, que é chamado de quebra, a uma realidade que é uma realidade oposta, uma realidade perfeita, completa. Porque o caos é a desordem e a perfeição é a harmonia entre todas as partes do sistema, em todos os lados, em todos os graus, em todas as posições, em todas as opções que existam. E neste processo há épocas de desenvolvimento da força mineral, da força vegetativa, da força animal e da força falante. E diante de nós, isso demora milhões de anos. A força mineral durou 14 milhões de anos, a vegetativa, digamos, 2 milhões de anos, a força animal, mais um período, e a força falante durou vários milhares de anos. E também esta força que desenvolve do falante, há épocas especiais muito destacadas, nas quais são diferentes em sua essência, e pode-se dizer que a porém, estamos falando de épocas e etapas da humanidade. E o interessante nessas etapas é que a humanidade se desenvolve de uma forma em que não conhece por si mesmo nada, ao menos que está em um processo histórico, e se desenvolve tal como lhe apetece fazer sem consciência. E assim está a fazer há 5.700 anos, um processo muito especial, no qual uma das pessoas descobriu a função, descobriu o processo, descobriu o estado de início e final, e tudo o que se passa nessa linha, nesta curva de tempo entre o estado inicial e o estado final. E essa pessoa chamaram Adão, não por acaso, pois não há acaso, a não ser as leis da natureza. Assim o chamaram. E ele descobriu estas leis e todo este começo, esse início do processo, e nos deixou sobre isso um conhecimento. E depois surgiram também alunos que receberam esse conhecimento de que estamos em uma determinada situação, porém, aonde estamos? Em um lugar chamado mundo, que nos influi, e como nós influímos, como nos agregamos como animais neste mundo, digamos, temos mais mente, mais emoção, os sentimentos são mais delicados também, temos menos forças, porém juntos, esta sutileza que nos ajuda a ser mais sensíveis, a estar mais preparados para mudar, etc.,
E assim, de alguma maneira, nos desenvolvemos no mundo para o qual vivemos, mas denominando o resto, construindo casas, desenvolver roupas, desenvolver todas as partes que nos diferenciam dos animais. Então, o que resulta disso é que depois de Adão, surgiram os seus alunos durante gerações e desenvolveram-se mais e mais. Porém, não se desenvolveram pela mente, como os cientistas de hoje em dia, mas sim pela investigação da mente, de como investigar esta natureza, este motor que gira todos juntos e que nos leva a uma meta determinada, onde já está essa nossa forma futura e tudo isso que temos que conhecer. Para que estamos nesse processo? Para que possamos entrar nisso, incluirmos e conectar-nos com isso. E junto com a nossa participação, em fazer que este processo se tornasse fácil e que esse processo fosse transmitido a nós de uma melhor maneira, com consciência por nossa parte, porque se eu ajudo e participo em relação a isso, também sinto dentro de mim como algo certo, verdadeiro, algo esperado ao menos. Esse é o grande benefício que a pessoa recebe dessa sabedoria, que é a sabedoria da Cabala revelada, a ação do programa e das forças superiores, que no total é apenas uma força, com muitas formas de atuação. Porém, finalmente aprendemos isso. Na espécie humana, como podemos finalmente influir em nosso destino? Não no processo em si que temos de mudar de um estado específico até um estado final, passando por gerações, confusões, etc. E assim como podemos acelerar o processo, como podemos participar com consciência, com entendimento, com pensamento, com mente e coração. E como podemos participar em todos esses graus de percepção e participação. Porque agora, na realidade, não entendemos se de alguma forma participamos quase a um nível mineral, passivos. Pode ser que nós participamos de algo, porém que estados estamos, que estado é essa participação? Todos estamos juntos num sistema em harmonia entre mineral, vegetal, animal e falante, todas as forças da natureza que são conhecidas e no futuro. Então, desde agora já podemos, do mesmo estado em que estamos agora, nesta mesma imagem que vemos agora, como podemos estar mais unidos entre nós? Mineral, vegetativo e animal. Podemos dizer que devemos nos preocupar pela união da sociedade de uma forma mais humana e também como estamos em relação à ecologia e com tudo que nos envolve também. Porque se todos levarem a todos a harmonia, a conexão recíproca entre nós, isso controla esta terra e ela avança. Neste momento construímos harmonia e num próximo momento digamos que pode mudar sua forma para algo melhor, como por exemplo, em vez de um círculo se tornar uma elipse, e novamente teremos de organizar. Porque o círculo é a fórmula perfeita de conexão. E depois de algum tempo,
pois teremos que fazer voltar novamente a esse estado perfeito de harmonia. Devemos de manter a harmonia constante em cada estado em que se avance, e para isso é necessária a nossa participação pelo que a natureza nos passa. Nitsa, então o que podemos aprender do estado em que estamos passando? Ok, sim. Em cada momento da história, olhando de uma forma global, se observarem qualquer tipo de coisas, pode ser o antissemitismo geral, pode ser todo tipo de guerras, todo tipo de coisas, furacões, tsunamis, tanto faz. O que importa é que se nós descobrimos que fenômenos estão fora desta harmonia, é um sinal de que nós temos toda a natureza de uma forma perfeita e ideal. Isso é o que temos que fazer, e que entre nós somos mesmo Adão que descobriu, e depois Abraão, e todos os mestres nessa ciência da chamada sabedoria da Kabbalah, eles descobriram que depende deste povo chamado Israel, esse povo que Abraão formou, em especial, porque de toda maneira, aqueles que juntos desse podiam influir a forma humana correta e levar esta forma à harmonia, porque de todo esse sistema geral da humanidade, há uma parte muito pequena chamada Israel, que determina como todo o resto da humanidade se vai comportar, até o ponto em que vão estar juntos em conexão nesta forma secular. E Abraão, por que fez isso? Ele uniu essas pessoas especiais em um grupo especial. Ele deu o método, conhecimento e tudo. E desde então, digamos, todo esse processo depende desse país, desse povo chamado Israel. E neste grupo podem haver pessoas que têm certa participação com esta ideia, porém, em cada momento esse estado se descobre esse método que pode ser entregado a um grupo de pessoas. Essa parte que se chama Israel é responsável a tudo que se passa com a humanidade e com toda a natureza e com todo o processo, até quanto a natureza vai dando voltas e voltas até chegar a esta forma final, até chegar à forma perfeita. E se há algum tipo de deformação, nesta forma que deverá ser perfeita, então Israel é culpável. Então tem de se receber mais forças que o despertem e despertar e levar cada vez mais esta forma da humanidade à perfeição. Por isso temos de alcançar e ter como objetivo todas essas coisas especiais em nosso tempo, porque aqui podemos ver todo o processo da história, porque na história tivemos essa situação e essa outra, porém não devemos nos preocupar com o que foi, com o que será ou com o que vai vir a ser. Então teremos que entender que todas essas situações, esses antissemitismos, todos esses fenômenos que descobrimos em nosso mundo, no mundo, pensamos que já havíamos passado pelo antissemitismo, porém não tínhamos passado por nada. Estamos realmente num atraso com a nossa participação correta. Nitsa, o que é atraso? Quer dizer que passamos do tempo que deveríamos entrar na prática e atrair toda a nossa conexão. A nós, primeiramente, e depois a toda a humanidade,
para que o sistema esteja cada vez mais conectado, mais adequado a esta forma final. Nitsa. Como você sabe que estamos atrasados? Raro. Segundo as pressões que se ativam sobre Israel, o povo de Israel é uma indicação muito clara. É como uma medida de Nitsa. Se há revoltas, quer dizer que estão em atraso? Sim, por suposto, disse o Rav. Nós, em nossos atrasos, se não nos ajustamos ao nosso sistema a cada momento da harmonia, por nós mesmos, criamos essas forças que não estão equilibradas entre si e que não chegam à harmonia entre si. E toda a humanidade está envolvida nisso. E tem inclinação ao mal e ao bem. E isso é o que atua sobre nós. Se atua em toda a humanidade, por meio da humanidade e em todos nós. Por quê? Porque somos responsáveis a levar a toda a humanidade à forma perfeita. E por isso eu vejo esses fenômenos e digo, o que podemos fazer? Temos que entender que somente nós somos culpados e que todas as nações do mundo, o que fazem para seguir ou a causa dessas forças que se despertem neles, por isso, culpá-los de algo, esperar deles algo, obviamente isso é algo que não é correto. Nem da América, nem da Europa, nem aqui há algum tipo de paz, nem tampouco entre os árabes, nem dos outros. Não, nada. Nós só podemos focar em como podemos tomar essas forças da natureza e como ordená-las com a conexão, com a relação entre nós. Não temos que negociar nem com os árabes de Israel, nem com os vizinhos, nem com qualquer outra coisa, com nada. Não temos que pensar por toda a humanidade também. Isso não é nosso trabalho. Nosso trabalho é somente nós e à medida que nos conectamos entre nós. Por meio disso, traremos, difundimos, expandimos esta força de conexão e de amor a todo mundo, a toda a humanidade. E eles, de pronto, começarão a acalmar-se e a entrarem na conexão. Todo mundo sai dessa crise global e os conflitos da ONU, em todos os conflitos que tem no mundo, todos se acalmam, todos se conectam, se abraçam e chegam a um estado bom, bonito, harmonioso e comum em geral a todo mundo. E tudo depende de todos e como todos modificaremos a nós mesmos, porque alguma vez estivemos nesse nível, onde estivemos conectados, o que podemos chamar de o primeiro templo. Caímos entre as nações do mundo, nós incluímos neles, absorvemos deles todo o ego. E se agora, por nós mesmos, chegamos a este nível, vai ser um nível multiplicado por 125 vezes o que tínhamos anteriormente. Vai ser o terceiro templo, pois agora já inclui todo o ego da humanidade. E se fazemos isso, por isso estamos a dizer se fazemos isso, com isto terminamos toda a correção, porque todo mundo é um golem, é matéria. Não teremos a quem esperar, nem algo, nem Obama, nem Nathaniel, nem nada de nada. O coração dos ministros estará na mão do Criador. E precisamente precisaremos do povo de Israel. Quer dizer que tem de entender isso e realizar esta ação dentro de si. E é preferível que conte a todo mundo o que está fazendo, então todo mundo vai entender por que odeiam a Israel. E por que culpam Israel de todos os problemas do mundo e por que sentem que dependem de Israel. Explica isso a todo mundo.
O povo de Israel tem que explicar isso a todo mundo, até que ponto em que todos vão entender e dizer, uau, agora entendemos, porque os odiamos. Agora entendemos porque dependemos deles. Vai solucionar todos os problemas. Então as nações do mundo vão se unir e vão nos ajudar a fazer essa conexão e chegar a um estado em que não vai passar em nenhuma forma, nenhum lugar, nenhum conflito, nenhum nada, nenhum defeito, senão que tudo vai estar em harmonia. Desde o bebê mais pequeno até toda a humanidade. Tudo depende de nós, porém só nós vemos isso. Por suposto que no mundo vai entrar em formas opostas, mais opostas, do que a perfeição, do que a harmonia, do que esse círculo belo e todos nós. E tal como está escrito pelos profetas, vão haver situações nas quais Deus nos cuide. Isso é a realidade. Minha explicação é o que está escrito no diário. Não há nenhum sentido em lê-lo, senão que teremos que entender, segundo esses sinais, que nós estamos, essa conexão entre nós, estamos em um lugar que não está corrigido. E somente depende de nós corrigi-lo. Nosso tempo já se encerrou. Queria concluir as coisas que nos explicou em uma frase que podemos tomar como um resumo. O que nos diria? Desperte, povo de Israel. Só nós mudamos nossa vida e a vida de todos os povos numa vida boa e bela. Eu já não falo de uma meta que é chegar à revelação de uma força superior, e sim de que teremos dar com prazer neste grau mais elevado. Isso é o que temos de realizar aqui e agora, seguindo o que nos dizem os cabalistas, segundo o que está escrito na ciência chamada a sabedoria da Kabbalah, que Adão, Abraão e Moisés, Rash, Biari, Bahasulan. Muito obrigado, Rabi Lightman. O tempo não é suficiente. O que podemos fazer? O principal é trabalhar, corrigir e realizar, disse o Rabi. Obrigado, Nitsa. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco. A todos, o melhor, nova vida. Tchau, tchau.